Agora sim, boa tarde a todos e a todas que nos assistem nesta edição que é 100% online, que é o ENAI 2020, o Encontro Nacional da Indústria. Tivemos uma pequena instabilidade técnica, mas nós já começamos esse segundo dia de evento com muitas atividades que estão por vir. O ENAI 2020 tem como objetivo fomentar ideias para ampliar a competitividade brasileira e impulsionar o desenvolvimento do país. É uma realização da Confederação Nacional da Indústria, CNI, e a co-realização é do Serviço Brasileiro de Apoio a Micro e Pequenas Empresas, o SEBRAE, também do Serviço Social da Indústria, o SESI, e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e conta com os seguintes patrocinadores. Patrocinadores Ouro, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, Embrapa e TOTUS. Patrocinadores Prata, a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI, e BASF. E patrocinador Bronze, Financiadora de Estudos e Projetos, FINEP. Bom, este foi um ano que mostrou como grandes mudanças podem acontecer muito mais rápido do que esperávamos. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos estar preparados para as possibilidades do futuro. Este encontro, o ENAI 2020, reúne investidores, especialistas, líderes de organizações empresariais e executivos de empresas de todos os segmentos industriais das diversas regiões do país para discutir tendências e desafios, além, claro, de propor caminhos e difundir soluções que ampliem a competitividade da indústria. A edição online de 2020 tem como tema central por uma indústria que impulsione o Brasil. A urgência da reforma tributária, a importância da inserção internacional e de uma nova estratégia de política industrial, entre outros grandes temas da atualidade, como a sustentabilidade, a busca da eficiência do Estado e a nossa jornada rumo à indústria 4.0, serão abordados neste evento. Além disso, parceiros apresentarão tendências e casos de sucesso nas indústrias brasileiras. Bom, informamos a todos que a partir de agora acontecem as programações simultâneas que podem ser conferidas e acessadas no Virtual Lobby deste evento. Aliás, fica aqui desde já o convite, nós temos os estandes virtuais dos co-realizadores e dos patrocinadores Ouro no Virtual Lobby. Bom, vamos começar então com o nosso primeiro painel. Teremos vários assuntos e que com certeza teremos conversas riquíssimas aqui. O tema deste primeiro painel é Inserção Internacional como estratégia para a retomada da indústria brasileira. Participam virtualmente conosco aqui a professora da Universidade de Negócios Internacionais e Economia de Pequim, Tatiana Prazeres, também o pesquisador da University of St. Gallen, na Suíça, Simon Ivanet, e também o presidente do grupo Pharma Brasil, que inclusive será o moderador deste painel, Reginaldo Arcuri. Desde já, sejam todos muito bem-vindos aqui ao ENAI 2020. Antes de passar a palavra ao moderador, eu gostaria de informar que este painel terá duração aí de 50 minutos, sendo 40 minutos destinados ao debate entre os painelistas e, ao final, 10 minutos, um momento de perguntas e respostas, onde você está convidado a enviar a sua pergunta, que será redirecionada diretamente ao moderador. Para isso, basta acessar aí na plataforma a caixa de perguntas. Bom, agora sim, então, com a palavra para esse nosso primeiro painel, nesse segundo dia do ENAI 2020, ele que é o presidente do Grupo Pharma Brasil, Reginaldo Arcuri. Boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde a todos que nos assistem, muito boa tarde, muito bem-vindos os nossos painelistas. Eu gostaria apenas de acrescentar que a doutora Tatiana, além da posição que foi mencionada, ela também foi nossa secretária de Comércio Exterior e depois ocupou um importante cargo de assessoria ao diretor-geral da Organização Mundial do Comércio. E o professor Simon Ivanet também foi professor da Universidade de Oxford e da Rutgers, e ele coordena o importante Global Trade Alert, que é um monitor de política comercial. Por isso, eu acho que nós teremos aqui possibilidades de usufruir muito das experiências, dos conhecimentos desses nossos dois panelistas para discutir esse importante tema, que é a importância da inserção internacional da indústria brasileira. Eu gostaria, em primeiro lugar, de começar agradecendo ao presidente Robson o convite para moderar esse painel e fazer uma referência, e pediria que apresentassem os slides que eu preparei, fazendo uma referência à importância que a CNI tem
nessa estrutura de debates entre o setor privado e o próximo slide, por favor, e o governo, né, no conjunto das questões que têm relação com o comércio e a inserção internacional do Brasil. A CNI, além de ter uma excelente equipe que, baseada em dados e fatos, alimenta essas discussões do setor privado com o governo, ela tem uma série de ferramentas, que são essas que estão à esquerda aí do slide, aonde o setor privado aprofunda as suas discussões e se prepara para trabalhar junto com os nossos negociadores internacionais. A Coalizão Empresarial Brasileira, que trabalha diretamente nas negociações internacionais, a de facilitação de comércio e barreiras, o Fórum de Competitividade das Exportações, das transnacionais brasileiras e o Grupo de Defesa Comercial. Isso permite, pode passar, por favor, o próximo slide, permite que a CNI, todos os anos, ela consolide esses trabalhos na agenda internacional da indústria, né? E a cada ano, obviamente, isso é renovado e digamos assim, o guia básico da ação internacional da CNI, respondendo e coordenando os esforços do setor privado. Ela está estruturada nesses 4 grandes eixos, né? A defesa dos interesses da indústria brasileira em política comercial, obviamente também viabiliza uma série de serviços de apoio objetivo à internacionalização da indústria brasileira, tem também um trabalho focado nos mercados estratégicos para a nossa indústria e sempre se articula com mecanismos de cooperação internacional, alguns já duram dezenas de anos, né? E nós podemos ver também à esquerda os subitens, digamos, dessa agenda, com destaque para as questões de governança do comércio exterior, acordos comerciais e comércio justo, que eu acho que vão ser parte do nosso debate com os nossos 2 panelistas, que eu, de novo, agradeço muito a disposição, que estão, enfim, o professor Simon está na Suíça e a nossa ex-secretária e amiga Tatiana Prazeres está às 1h30 da manhã em Beijing, nos fazendo essa enorme gentileza de participar conosco. Pode passar o próximo slide. Além da agenda da indústria, o setor privado brasileiro desenvolveu um trabalho inédito e extremamente importante, que é a avaliação e análise do custo Brasil. Durante muito tempo se falou que esse era o grande problema, e continua sendo, a atrasar e a prejudicar a competitividade da indústria brasileira, tanto em relação aos produtos que entram nos nossos mercados, quanto aquilo que são objeto das nossas exportações. Esse trabalho foi feito, foi fruto de um trabalho muito articulado entre várias entidades do setor privado e se determinou, em primeiro lugar, qual é o valor do custo Brasil, que é a impressionante cifra de 1 trilhão e 500 bilhões de reais, o que equivale a 22% do PIB brasileiro, e isso é uma espécie de carga extra sobre tudo o que se produz no Brasil. Não foi apenas quantificar esse número, mas foi também determinar, e foram coordenados os 12 principais fatores que geram esse número impressionante. E esse trabalho tem sido muito utilizado pelo setor privado. Nós, lá na Coalizão Empresarial Brasileira, temos sempre levado isso ao governo, porque, ao mesmo tempo que nós sabemos, e a posição da CNI tem sido sempre essa, precisamos abrir a nossa economia, precisamos ter mecanismos modernos de defesa comercial, mas nós também não podemos ignorar que o jogo do comércio internacional é uma coisa naive, ao contrário. É um jogo onde as armas são todas usadas, cada país preocupado com sua própria estrutura industrial. E, portanto, nós temos que ter, ao lado dos avanços nas negociações comerciais, na evolução dos mecanismos de defesa, nós temos que ter também um enfrentamento conjunto, setor privado e governo, para resolver essas questões do custo Brasil.
Então, eu queria só mais 2 slides para, a partir daí, pode passar, por favor, a gente verificar os resultados disso, né? O que nós podemos ver, principalmente aí à esquerda, é que desde 2001 o Brasil aumentou a sua participação nas exportações mundiais. Boa notícia. Entretanto, o que nós vemos simultaneamente é que a exportação de manufaturados diminuiu drasticamente, principalmente a partir de 2008, e agora estamos também vivendo isso novamente. Problema do Brasil exclusivamente? Não. Se nós olharmos o outro quadro, nós vamos ver essa linha vermelha ascendente é a participação da China na exportação mundial de manufaturados, que nós podemos ver que é um salto absolutamente impressionante. E acho que, inclusive, vamos poder aproveitar muito da experiência que a secretária Tatiana está tendo, vivendo aí no coração desse grande motor da economia mundial atualmente. Mas mostra que é possível você inverter a rota da história. A história não é uma coisa dada, e sim uma coisa construída. E um último slide, por favor, pode passar. Se nós olharmos para os dados desse ano, esses gráficos começam em janeiro e vão até agosto, se nós olharmos isso, nós vamos ver que o fenômeno não é episódico e que mesmo numa situação tão difícil, inédita e violenta, para não dizer virulenta, como a que nós estamos vivendo, se repete a mesma coisa. Quer dizer, há uma capacidade de inversão das curvas negativas da China impressionante, principalmente em relação aos seus competidores tradicionais, Estados Unidos, Europa, Japão, e que a posição do Brasil não melhora, ao contrário, piora, seja nas exportações, seja nas importações. Portanto, o nosso debate hoje sobre a importância da inserção internacional do Brasil, eu acho que ganha vida, porque essa é definitivamente a questão do país, quer dizer, quem nós seremos no mundo? O que nós vamos fazer na economia mundial, né? Então, de novo, pedindo licença ao professor Ivner para começar pelas damas, eu queria endereçar, se houver tempo, a ideia seria fazer um pequeno conjunto de questões para estimular o debate a cada um dos nossos debatedores. E eu gostaria de começar com essa questão para a professora Tatiana. O que a gente pode ver é isso, quer dizer, o mundo vive uma verticalização crescente da produção, não só de manufaturados, entre aspas, clássicos, mas inclusive daqueles de tecnologia mais avançada na Ásia, principalmente China, mas também outros dos que compõem as grandes cadeias produtivas dessa área do mundo, Coreia e agora os outros mais periféricos, né? E isso coloca uma questão para nós, quer dizer, qual é o nosso papel, como que nós devemos ter a inserção internacional do Brasil e a nossa participação nessas cadeias globais de valor, que são absolutamente essenciais, dinâmicas e extremamente competitivas. Professora Tatiana, por favor. Bom, muito obrigada. Bom dia a todos no Brasil. Eu gostaria de começar agradecendo a CNI pelo convite. É um privilégio participar desse debate. Cumprimentar os participantes dessa sessão, o Dr. Reginaldo Arcuri, que eu conheço de longa data, contente de reencontrá-lo aqui virtualmente. Professor Simon Evenet, it's a pleasure to join you for this session. I'm a big fan of your very important work related to the Global Trade Alert. So it's a real pleasure to participate in this session with you today. Eu vou focar aqui na questão que o Dr. Arcuri colocou, que é realmente muito importante. Ou seja, diante do que está acontecendo na Ásia nesse momento, da dinâmica de cadeias globais de valor, como é que fica o Brasil, como o Brasil pode se inserir, se fica mais fácil ou mais difícil o Brasil se inserir nessa dinâmica do comércio internacional. Bom, primeiro, eu fico contente de poder começar fazendo referência à Ásia, né? Eu acho que é realmente muito importante que nós, no Brasil, né, olhemos com mais atenção o que está acontecendo aqui, nesta parte do mundo, neste momento. Eu acho que é uma dimensão econômica,
desse fenômeno, né, de cadeias globais de valor, mas há também uma dimensão de política pública, de intervenção governamental, que eu gostaria de destacar. Eu acho que, do ponto de vista econômico, é muito claro que, digamos, a Ásia é a região mais dinâmica do mundo. O dinamismo se dá não apenas no PIB, né? A Ásia é motor da economia internacional e seguirá sendo, mas também no comércio. O comércio intra-regional na Ásia, no Sudeste Asiático, cresce de maneira mais rápida do que o comércio mundial. E, claro, as cadeias globais de valor aqui, digamos, ajudam a explicar esse fenômeno. Vejam, eu não posso deixar de mencionar a conclusão, há 3 dias atrás, da parceria regional econômica abrangente, que inclui 15 países, inclui 15 países, entre eles a China, o Japão, a Coreia, mas não apenas eles, mas vale começar mencionando esses 3, inclui também Austrália, Nova Zelândia, Malásia, Indonésia, Vietnã. A conclusão desse acordo é algo muito significativo, né? Eu vi algumas análises que dizem que é algo talvez meramente simbólico, porque já havia, em boa medida, acordos de livre comércio conectando esses países. É verdade que há acordos de livre comércio entre boa parte deles, mas não entre todos eles. Por exemplo, entre China e Japão não há um acordo de livre comércio e por meio do RCEP, né, passa a haver, né? Claro, o acordo precisa entrar em vigor, etc., mas o sinal está claramente posto. Mas mais do que esse valor agregado, né, esse valor incremental em termos de cobertura de livre comércio na região, esse acordo contribui para adensar as cadeias de valor na Ásia, né? Ou seja, esse aspecto econômico a que eu me referi se soma agora a essa camada de política pública, né, de intervenção governamental que visa favorecer exatamente a integração regional na Ásia, facilita o comércio, facilita e favorece os investimentos, né, aqui na região. Ou seja, a tendência é que com este acordo a Ásia se consolide efetivamente como polo dinâmico da economia mundial, ou dá um passo a mais, né, numa direção, digamos, que já estava determinada. Eu não vou entrar aqui em questões técnicas, mas esse efeito de adensamento de cadeias de valor tem a ver com regras de origem, né? Tem a ver com as regras para o made in, feito no X país, e o fato de que, por meio desse novo acordo comercial, há uma harmonização das regras de origem definidas nesses acordos antecedentes, né, nesses acordos que precedem o RCEP, de alguma maneira favorece o comércio na região e favorece os investimentos, né, na região. Como é que o Brasil fica nisso? Eu acho que é mais difícil para o Brasil. Francamente, eu acho que a conclusão deste acordo é um sinal de alerta, não só para o Brasil, acho que para os americanos, é certamente um sinal de alerta, os americanos que deixaram o TPP, né, e não colocaram nada no lugar, a China se mexeu, mobilizou, basicamente, por meio da ASEAN, ou em conjunto com a ASEAN, outros países da região, parte deles que já eram parte do TPP, e, na verdade, está ocupando um espaço em função do vácuo deixado pelos americanos aqui. Claro, vocês vão se lembrar, o TPP tinha 12 países, os americanos decidiram, né, a administração Trump, um dos primeiros atos da administração Trump foi deixar o TPP, então, e os países que ficaram, na verdade, decidiram ir em frente, fizeram o TPP com 11. Mas isso para dizer que esse novo acordo é um sinal de alerta, eu acho, para os americanos, mas também para o Brasil e para outros países que, digamos, precisam se inserir melhor no mundo, e isso se torna mais difícil à medida em que o comércio intra-regional é favorecido agora com esse novo acordo. Mas eu paro por aqui. Muito obrigado, doutora Tatiana. Professor Ivner, a sua área de trabalho mais concentrada no momento é a questão das barreiras ao comércio internacional e os reflexos disso. Então, eu queria perguntar ao senhor, a partir das suas análises, como essa crise que nós estamos vivendo afetou o comércio mundial e as políticas de comércio, né?
E nesse período que nós estamos combatendo a pandemia, ao contrário do que aconteceu no Brasil, né? Tem havido claramente um aumento das barreiras comerciais no mundo, né? Como o senhor analisa esse conjunto de questões e que impactos isso significará para, esperamos todos, as notícias de hoje das vacinas são muito positivas, supondo que tenhamos algo mais próximo ao antigo normal no ano que vem, o que isso significará para o comércio internacional? Muito obrigado por essa oportunidade de poder falar aqui neste painel. Eu tenho alguns slides que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu acho que isso vai resumir a principal dinâmica da política internacional que nós estamos vendo de comércio internacional esse ano. E aí depois eu volto aos pontos sobre vacinas e voltar ao novo normal que o moderador me perguntou. Então, deixa eu compartilhar meus slides com vocês. Nessa apresentação, eu vou dar a vocês uma visão geral dos desenvolvimentos nas políticas comerciais no ano de 2020. A primeira observação é que o número total de intervenções, de políticas de intervenções esse ano subiu muito. Então, são intervenções de políticas governamentais que têm um efeito de afetar o comércio global e internacional. A consequência dessas intervenções, nós temos uma mudança na política internacional de comércio. A cada 3 horas muda-se a política. Em 2009, nós tínhamos a crise econômica global daquela época, nós tínhamos uma mudança de política internacional de 17 em 17 horas, e agora é 3 em 3 horas. Então, vocês estão vendo como é que as mudanças das políticas de comércio internacional e o que isso vai afetar será muito maior. Bem, essa foi a perspectiva global. Deixa eu agora falar sobre desenvolvimentos que ocorreram em 2 setores de alto perfil, ambos os quais são muito importantes para o Brasil. O primeiro é na área de bens de medicina e no setor da medicina nós vimos um grande número de exportações e controles ou restrições sobre exportações implementadas no primeiro trimestre e segundo trimestre desse ano. Desde então, cerca de 1/3 desses controles foram removidos. E nós ainda temos cerca de 100 e tantos controles que precisam ser removidos. 1/3 desses serão removidos até o final do ano que vem. Então, nós ainda teremos uma série de países restringindo a importação e exportações de bens médicos e medicina. Essa é a notícia ruim e a perturbação que isso trouxe na cadeia global de suprimentos nesse setor já foi muito bem falada no ENAI. Uma boa notícia é que existe mais reformas na área dos comércios e os governos estão abolindo taxas de importação sobre bens médicos e taxa de importação de sabão e reduzindo toda a papelada burocracia para embarcar os produtos para dentro e para fora mais rapidamente. E nós temos 200 políticas de intervenção agora que entraram em vigor no segundo trimestre desse ano. Os números começaram a cair, mas nós podemos ver essencialmente pelo gráfico uma redução no decorrer do tempo no número de reformas comerciais que isso vai afetar, que é a linha verde ao lado esquerdo do painel, mas até o ano que vem nós esperamos que metade das reformas comerciais sejam colocadas em prática daquele ano. Então, a pandemia provavelmente terá um efeito permanente sobre os fluxos comerciais no setor de bens de medicina e na área de medicina em geral. Uma dinâmica parecida na área de alimentação e do agronegócio, onde o número de reformas comerciais mais que excedeu o número de controle sobre as exportações, mas em ambos os casos os números são bem menores do que nós vimos com relação aos bens de medicina da era médica. E como exportador, o Brasil como exportador de produtos agrícolas, e o Brasil é muito afetado com esse desenvolvimento, tendo dito isso, que eu acho que eles serão menos severos contra o Brasil do que nós tínhamos no começo desses controles que apareceram em 2008 e 2009. Então, existe um desenvolvimento muito importante em setores-chave, não apenas em termos de mudanças globais que eu ressaltei antes no slide anterior. Mas agora eu quero voltar. Que países são responsáveis por essas mudanças globais do comércio? Isso nos leva aos países do G20. Aqui nós temos particularmente um programa
já que nós temos a cúpula do G20 chegando daqui a pouco, e o G20 prometeu não se engajar em restrições às exportações que pode afetar a cadeia global de suprimentos. Aqui nós temos o número de intervenções de políticas públicas por cada um dos países membros do G20. Em vermelho são todas as intervenções de políticas comerciais que causam danos aos parceiros comerciais. Em verde são aquelas políticas comerciais que beneficiam os parceiros comerciais. E a outra cor é a nossa investigação e que são os produtos que são subsidiados. Quando você analisa os países do G20, existem 4 países que são extremamente ativos, que é a Índia, o Reino Unido, o Brasil e os Estados Unidos, e o Brasil se destaca entre esses 4 países, porque o Brasil tem o mix de políticas comerciais mais liberal. Metade das intervenções comerciais no Brasil, na verdade, foi facilitar a entrada ao mercado brasileiro. E, de fato, se você contrastar o Reino Unido e o Brasil, ambos implementaram mais ou menos o mesmo número de intervenções na área comercial, e que o mix do Reino Unido é muito mais danoso e é muito mais protecionista do que o caso brasileiro. Portanto, o Brasil tem um bom antecedente em termos de intervenções de políticas comerciais. Outros membros do G20 têm um registro muito pior de intervenção. Então, vocês estão vendo que existe uma variação muito grande entre diferentes países. Países como o México, que introduziu poucas mudanças na sua política comercial, como os Estados Unidos, que introduziram muitas políticas comerciais, e por que existe tantas respostas diferentes no comércio exterior. Novamente, eu faço a precaução, evitar fazer generalizações no que está acontecendo em todos os mercados exportadores e Brasil e amigos concorrendo. Talvez eu possa, então, ir agora para os impactos sobre o Brasil. O que eu tenho nesse slide aqui, dois mapas. E esses 2 mapas mostram quão frequentemente cada país está sofrendo danos e quanto eles se beneficiaram com o comércio exterior. A boa notícia é que o Brasil tem se beneficiado de 130 reformas comerciais em outros países. Então, eu acho que uma das coisas interessantes que as associações industriais no Brasil podem fazer é identificar quais desses parceiros comerciais, onde que eles estão e que mercados eles estão, porque eles fizeram reformas no seu comércio exterior para beneficiar o Brasil. Mas, infelizmente, existem 238 reformas ou políticas da área de comércio exterior de países que atingem o Brasil, os interesses do Brasil, machucam os interesses do Brasil. Políticas que foram tomadas que localizam as empresas locais às custas de fornecedores estrangeiros, incluindo o Brasil. Portanto, a história não está todo só má notícia, mas o peso, os números ainda está no aumento de restrições ou barreiras comerciais, distorções comerciais que vai afetar as exportações brasileiras. Se nós voltarmos para as boas exportações do Brasil, nós vamos descobrir que 2,4% das exportações de bens melhoraram os seus acessos a mercados. Portanto, existe uma oportunidade aberta aí. Mas, infelizmente, por outro lado, existe 12,2% das exportações brasileiras que enfrentaram situações mais difíceis para sua exportação. Isso nos leva ao ponto, novamente, que o moderador levantou sobre os meios de reduzir o custo do Brasil e aumentar a produtividade do Brasil para poder ser capaz de superar as desvantagens comerciais que o Brasil quer criado pelo protecionismo dos outros países. Então, isso destaca tanta oportunidade, tantas ameaças que existem lá fora. Bem, deixa eu fazer mais algumas poucas observações para o futuro. Me pediram para comentar sobre as vacinas e a recuperação do comércio mundial. Com relação às vacinas, como nós sabemos, esperamos que muitas vacinas estarão disponíveis o ano que vem, e é claro que essas vacinas precisam ser transportadas internacionalmente. A natureza das vacinas vai ter uma implicação muito grande de quão facilmente e quão rapidamente ela poderá ser transportada para o resto do mundo. A vacina da Pfizer tem que ser transportada a temperaturas muito frias. Isso pode limitar o número de países que podem exportar a vacina da Pfizer, a não ser que haja uma melhoria substancial na infraestrutura de transporte desses países. Então, temos restrições logísticas, além das políticas de comércio exterior, mas é claro que existe um medo também que a distribuição das vacinas poderia ser usada por razões estratégicas, porque os governos, e novamente nós vimos os controles sobre exportações que foram usados no começo desse ano para os bens médicos, e o medo é que nós vamos ver vacina
nacionalismo de vacinas se manifestando dessa maneira. Então, é muito importante a gente desencorajar esses impedimentos transfronteiras para o embarque de vacinas para outros países. O último comentário que eu vou fazer tem a ver com a recuperação do comércio mundial. Eu analisei as previsões das principais organizações do mundo e a maioria delas não antecipam que o comércio mundial vai se recuperar aos níveis vistos antes da pandemia, até a primeira metade de 2022, portanto, 2021 vai ser o outro ano de recuperação e nós deveremos voltar aos níveis do comércio mundial apenas na primeira metade de 2022, presumindo que não haja nenhum choque desagradável que possa ocorrer entre agora e até lá. Portanto, no geral, eu acho que nós devemos esperar a recuperação o ano que vem, mas não uma plena recuperação, nós temos que esperar até 2022. Talvez eu acho que eu vou parar por aqui e aceitar algumas perguntas que possam vir. Muito obrigado. Por gentileza, o moderador, a gente está vendo muito bem o senhor, mas a gente não está conseguindo lhe ouvir, por gentileza. Eu acho que o microfone estava nós temos que automatizar isso. Exatamente. Pode continuar, por gentileza. Perdão. Obrigado. Não, eu queria voltar, então, agradecendo ao professor Simon, à doutora Tatiana, sobre um tema da OMC. Inclusive, chegou já uma pergunta que eu vou tomar a liberdade de, enfim, um pouco combinar as duas questões. O que eu gostaria de propor à professora Tatiana enfim, a partir da experiência que a senhora teve, tanto no governo brasileiro quanto na OMC diretamente, né, e considerando, né, o que todos sabemos que é uma questão relevantíssima no caso da OMC, que é a posição americana, né, e, enfim, houve uma posição duríssima no governo Trump, agora com um novo governo democrata, pode haver modificações nessa posição, né? E a pergunta que chegou é também um pouco nessa linha, quer dizer, se mesmo nessas circunstâncias atuais, a OMC está fazendo um monitoramento mais próximo disso que o professor acabou de mencionar, né? As medidas unilaterais adotadas pelos vários países, né? E se, em função, mais ou menos o que eu perguntava também, se em função de uma possível mudança, solução para esse impasse que nós vivemos, se pode haver uma ação mais incisiva da OMC nessas questões de barreiras comerciais. Ótimo. Bom, é verdade que a OMC enfrenta desafios há bastante tempo, mas eu acho que é correto concluir, observar que nesses últimos 4 anos a situação tem sido particularmente desafiadora para a organização. Claro, eu me refiro aos 4 anos de administração Trump, né? A visão do governo Trump sobre o OMC é muito particular. As insatisfações dos Estados Unidos com a organização antecedem o governo Trump, é verdade, mas a maneira como a administração Trump, digamos, expressou essa sua insatisfação foi algo absolutamente sem precedentes, né? Possivelmente todos estarão familiarizados com o fato de que os americanos bloquearam a nomeação de membros do órgão de apelação, de juízes, né, do tribunal, da OMC, e mais recentemente também a própria nomeação da próxima diretora-geral da organização. Aliás, eu acho que essa seria algo muito positivo para a administração Biden, né? O desbloqueio da nomeação da diretora-geral da OMC. Eu acho que isso poderia ajudar enfim, a criar um ambiente mais favorável para a organização e gerar um pouco de boa vontade em relação aos americanos na OMC. É difícil, né, saber exatamente qual é a política externa de uma administração Biden e como a administração Biden lidaria com a OMC. A gente está parte da premissa de que, digamos, Biden tem um discurso muito mais simpático ao multilateralismo, e Biden pretende trabalhar com aliados para tratar, digamos, dos interesses da política externa americana. Eu acho que Biden terá mais capacidade de fazer isso, porque talvez Trump nem tenha mesmo desejado, né?
tenha, digamos, seguido uma linha de os Estados Unidos, se não sozinhos, mas os Estados Unidos em primeiro lugar. Então, eu acho que essa capacidade de restaurar, reparar alianças, trabalhar com países parceiros é algo que tende a marcar a administração Biden. E a verdade é que a China segue sendo, digamos, a grande prioridade de política externa dos Estados Unidos, mas vai ser interessante ver como Biden utilizará a Organização Mundial do Comércio para atacar, digamos, esse desafio, né? Como é que a Biden trabalhará os atores, né? Os representantes da política comercial de Biden atuarão na Organização Mundial do Comércio em parceria com outros países para lidar, digamos, com esse desafio que é a China na visão dos americanos. Eu acho que a mudança de administração dos Estados Unidos cria uma oportunidade para a OMC, uma oportunidade de engajamento, de reengajamento dos americanos, o que é fundamental para o futuro da organização, né? Eu acho que uma reforma da OMC é absolutamente necessária, já deveria ter acontecido, mas eu acho que agora nós estamos diante de uma janela de oportunidade, e para que isso se materialize, é fundamental que Estados Unidos e China tenham um mínimo de convergência, né? Um mínimo de convergência, e a ver como é que isso se desenrolará na organização, digamos, a partir de meados do ano que vem, né? A gente sabe que a posição de USTR não é normalmente ou tradicionalmente, uma das primeiras a serem definidas, talvez então leve ainda algum tempo, mas se não a expectativa, a esperança é de que essa mudança de administração promova um reposicionamento dos americanos na OMC, gerando uma oportunidade de revitalizar a organização, reformar a organização, sabendo que não é simples porque os americanos tenderão a ver a OMC como uma oportunidade, uma plataforma, né, para, digamos, constranger o espaço de política, de manobra que a China tem para fazer política comercial, e a China naturalmente entende disso, né, sabe do que se trata, mas, de toda maneira, a oportunidade para o diálogo é algo muito positivo e eu espero realmente que seja aproveitado. Muito obrigado, professor. Voltando, por favor, ao professor Ignat, há uma questão, um termo desses que começa a circular sistematicamente nos debates, que é reshoring, né? Que, enfim, seria um processo de realocação, talvez em alguns casos muito de retorno aos países das suas matrizes, daquilo que é a produção basicamente manufatureira, né? E isso é foco de muita discussão, tanto entre empresários quanto de formuladores de política, né? O senhor apresentou esses dados, que são muito impressionantes, do impacto das medidas, tanto um pouco positivas e muitas negativas, sobre as correntes de comércio. Como é que o senhor analisa que essas modificações, esses movimentos no comércio internacional vão afetar a atual estrutura das cadeias globais de valor? Será que serão menos globalizadas? Ou, ao contrário, pode ser que isso seja um estímulo para ampliar a globalização das cadeias produtivas? Bem, com relação às cadeias de valor, eu gostaria de levantar 3 pontos. O primeiro ponto é que, mesmo antes da pandemia, as cadeias de valor estavam diminuindo em termos de importância relativa no comércio mundial. Então, as cadeias de valor, como fatia do mercado mundial, o pico foi em 2008 e 2009, e depois reduziu aos poucos a redução, e agora chegou a 44%, 45% do comércio mundial total, antes da pandemia. Portanto, nós já estávamos vendo firmas, por sua própria conta, né, reorganizando suas cadeias de suprimentos, encurtando e mais focado regionalmente. E segundo ponto, a pandemia realmente levou a um grande debate se as cadeias de suprimentos e de valor são justas. Agora que nós tivemos 6 meses para analisar esse assunto cuidadosamente, o peso da evidência é o seguinte, que as cadeias de suprimentos viveu muita pressão, mas na verdade foram grande parte da solução para embarques de bens médicos em todo o mundo. Mesmo assim, esse é o meu segundo ponto, alguns governos concluíram que eles precisam mudar
a forma das cadeias de suprimentos e como empreender diferentes tipos de políticas. O governo japonês, por exemplo, está pagando firmas japonesas para tirar as fábricas fora da China ou para voltar para casa ou para o Sudeste da Ásia. Outros países estão subsidiando a expansão da produção de bens médicos e da medicina geral. Essa é uma abordagem que foi tomada pelos Estados Unidos e menos pela Europa. Para ser honesto, quando nós examinamos o montante de dinheiro que está na mesa que os governos estão colocando para esses subsídios, seja no estilo japonês ou no estilo americano, o subsídio, o montante de dinheiro são pequenos, na verdade, comparado ao tamanho dos investimentos que estão sendo feitos. Portanto, isso faz com que eu fique meio suspeito de que haverá grandes mudanças na cadeia de suprimentos, pelo menos se as políticas fiquem como estão. A terceira observação que eu gostaria de fazer é que a evidência que vem das pesquisas das empresas que operam na China é que muitas dessas empresas estão se recusando a sair da China, até um certo ponto em que elas diversificaram as suas atividades dentro da China e entre diferentes províncias da China. Portanto, você não quer ter sua produção localizada em Wuhan, por exemplo, você podia espalhar para outras partes da China. Portanto, o que nós estamos vendo é que as comunidades empresariais estão sendo muito cautelosas sobre de reconfigurar suas cadeias de suprimentos e abater muitos bilhões de dólares que já foram investidos nas últimas 2 décadas. E os formuladores de políticas públicas que gostariam de ver que as cadeias de suprimentos reconfiguradas, na verdade, não estão tomando passos corajosos para fazer com que isso aconteça. Então, sob essas circunstâncias, eu suspeito que nós veremos que esse debate de políticas vai acabar diminuindo e depois nós vamos ver muito menos mudanças na cadeia de suprimentos do que muitas pessoas estavam imaginando que poderia acontecer há 6 meses atrás. Mais uma vez, acho que, sem dúvida, esse é o tipo do desafio que vai ser colocado muito claramente, quer dizer, até quando haverá eficácia naquilo que são os mecanismos, as ferramentas dos governos para tentar implantar os seus desejos, às vezes, também por razões políticas, de fazer um processo de reshoring ou reatração das suas manufaturas. Obrigado pelos seus comentários. Doutora Tatiana, a senhora já mencionou uma coisa que eu gostaria de pedir que a senhora voltasse a isso, que é o RCEP, né? O RCEP, que é um fenômeno, enfim, dessa semana praticamente, e que, no caso do Brasil, tem uma repercussão ainda muito pequena, assim como também foi muito pequena a repercussão sobre os eventuais impactos da Trans-Pacific Partnership, quando foi assinada ainda no governo Obama. Mas há esse grande acordo, enfim, tem, pelo que se sabe, um peso muito grande, inclusive nas questões de regras de origem e questões técnicas, assim, que são extremamente importantes para quem conhece um pouco os mecanismos do comércio internacional, mas nós estamos também às vésperas de ver o Brexit implementado efetivamente, né? Temos também, obviamente, aí os aspectos da administração Biden e o final da administração Trump, né? Bom, esses são grandes movimentos no mundo e, como nós vimos, o Brasil tem uma posição muito difícil em termos de competitividade da sua indústria, e o professor Ivner mencionou, que eu já tinha feito uma rápida menção no início, que há um desejo do governo brasileiro de acelerar processos de abertura comercial. E, obviamente, pelas razões de custo Brasil, das questões da imensa complexidade tributária que o Brasil tem e outras questões das chamadas reformas estruturais que o Brasil tem que fazer, nós estamos sempre numa posição em que é necessário pensar muito sobre o que vai acontecer. Então, de novo, quer dizer, eu acho que a sua experiência é preciosa ao longo aí das várias posições que a senhora ocupou. Os seus comentários um pouco sobre isso, quer dizer, quais são as perspectivas do Brasil para se mover de uma maneira estrutural nesse mundo em profundas transformações econômicas?
Essa é uma questão complexa, né? Acho que tem várias dimensões a ela. Eu queria começar fazendo um comentário rápido a respeito de RCEP e TPP, né? Esses acordos podem parecer muito distantes da realidade brasileira, mas não são, né? É importante que o Brasil aproveite a oportunidade para pensar a política comercial, pensar a sua inserção no mundo, né? Eu, particularmente, acho muito interessante observar esse desenvolvimento, desdobramentos recentes da política comercial, sobretudo no pós-pandemia. Eu queria retomar um ponto que o professor Ivnet mencionou. Eu acho que imediatamente depois do surto, os primeiros meses após o surto, eu acho que havia grande expectativa de mudanças muito significativas em matéria de política comercial, com o aumento do nacionalismo econômico, do protecionismo, grandes reconfigurações de cadeias de valor, preocupações com excesso de dependência em relação a determinados mercados, esforços dos países para trazer produção de volta, e a verdade é que é difícil, é cedo, é difícil antecipar o quanto isso de verdade vai acontecer. As próprias estimativas da OMC, que no início da pandemia indicavam que o comércio internacional poderia perder cerca de 1/3, né? Poderia haver uma queda de até 1/3 do comércio mundial. Hoje as estimativas são de que a queda no comércio neste ano vai ser por volta de 10%. Claro, a recuperação mais lenta, como foi dito, no ano que vem, mas eu acho que é difícil antecipar, digamos, grandes macro tendências de política comercial, e a própria conclusão deste acordo nesta semana, na última sexta-feira, é sinal disso, né? Ou seja, muito se falou sobre um grande backlash contra a globalização, sentimento anticomércio no mundo, falta de apetite por acordos comerciais, e aí, de repente, um acordo como esse se materializa, e há outros, o próprio acordo Mercosul-União Europeia, o acordo União Europeia-Japão, ou, enfim, até o TPP sem os americanos. Ou seja, há elementos, né, que, digamos, poderiam contar histórias diferentes, e eu acho que ainda é difícil mostrar com clareza qual é a tendência, né, em termos de política comercial no mundo. O que eu acho é que é um tema absolutamente necessário, urgente para o Brasil. A inserção externa, né, do país é algo muito importante. Eu, particularmente, fiquei muito impressionada em ver como reduziu digamos, a corrente de comércio do Brasil nos últimos anos. Não é um bom sinal, não é definitivamente um bom sinal, ou seja, não só a rede de acordos, digamos, pode favorecer isso. Eu acho que, na verdade, esse não é o fator mais importante, mas é uma série de questões relacionadas à competitividade da indústria brasileira, à competitividade da economia brasileira, que precisam ser atacadas. Eu termino dizendo que eu acho fundamental uma agenda ambiciosa, né, na área de política comercial para o Brasil, mas também uma agenda ambiciosa para a competitividade da indústria. Esses temas precisam andar em paralelo, não é possível que um espere o outro, mas é preciso coragem, né, e capacidade realmente de entrega nessas duas frentes. Do mesmo jeito que a Ásia não parou para esperar o que os americanos querem em termos de política comercial, o mundo não vai parar para esperar o Brasil também. Então, é fundamental acelerar essas duas agendas e ao mesmo tempo. Muitíssimo obrigado, professor. Professor Simon, introduzi um tema que me parece que tem grande impacto, mas é difícil de dimensionar exatamente a força desse argumento. Mas nós sabemos que cada vez mais há uma participação da sociedade civil nas discussões sobre as medidas sobre o comércio internacional, com foco nas questões do desenvolvimento sustentável, da defesa do meio ambiente, e que isso tem sido motivação para ações propositivas e ações buscando produzir resultados nas negociações entre governos ou nas ações de políticas comerciais dos governos. Enfim, de novo, como o senhor tem observado muito detidamente e avaliado o conjunto desses impactos, qual o peso, como é que o senhor imagina que essas questões vão agora impactar o comércio e as regras do comércio internacional? Vamos, só para concluir, tendo também uma repercussão muito grande do que a equipe do presidente eleito Joe Biden chama de Green New Deal. Hoje nós tivemos a divulgação de medidas do governo
Boris Johnson também estabelecendo medidas, inclusive, de muito impacto midiático, né? A proibição de veículos de motor a combustão interna a partir de 2030 no Reino Unido. Enfim, se o senhor pudesse comentar um pouco a questão do verde nas negociações e nas regras internacionais de comércio. Sim, eu acho que existem 2 pontos importantes para falar aqui, que até agora os acordos comerciais talvez tenham incluído cláusulas do meio ambiente, mas não eram parte importante desses acordos comerciais, estavam lá, mas essencialmente eram capítulos ou cláusulas, podia dar um apoio técnico e treinamento para dar aos países em desenvolvimento em que assumissem essas obrigações, mas não eram centrais nesses acordos comerciais a questão do meio ambiente. Esse é o primeiro ponto. Agora, olhando para o futuro, e eu acho que o senhor tem razão em fazer o link tanto ao presidente Biden e o possível programa dele de governo e o do Reino Unido e da Europa mais genericamente, é que os imperativos do meio ambiente estão ficando cada vez mais importantes das políticas nacionais ou domésticas, e como é que essas políticas domésticas serão implementadas terá implicações muito importantes nos parceiros comerciais internacionais. Portanto, por exemplo, se nós tivermos políticas que apoiam a adoção de tecnologia de fontes de energia renováveis que favorecem empresas locais, isso vai negar a fornecedores externos. Isso seria uma atitude errada de negar acesso internacional. E depois, como vamos levantar o preço das estratégias dos emissores de carbono, isso pode colocar tarifas sobre bens importados de países que não têm uma política restrita com relação às emissões de carbono. Isso também seria potencialmente uma fonte de tensão muito séria no sistema internacional do comércio. Então, as questões do meio ambiente realmente vai crescer cada vez mais na agenda do comércio internacional. Não porque estão nos acordos comerciais internacionais, mas porque são as políticas independentes de cada governo que está relacionada à mudança climática e relacionada também a tentar estimular a recuperação da economia através do que eles chamam o novo negócio verde. Eu acho que nós, na área de política de comércio exterior, temos que analisar com muito cuidado isso, que o potencial disso deve ser imperativo, que é muito nobre, pode ser sequestrado por medidas protecionistas, nós não podemos descartar isso. Nós estamos nos encaminhando já para a conclusão. Nós temos uma pergunta aqui, a outra eu já tinha endereçado à doutora Tatiana, sobre a OMC, e eu queria, por favor, ter uma resposta de ambos os nossos painelistas. A pergunta é: quais seriam os caminhos e países-chave que as indústrias brasileiras deveriam colocar os seus esforços na busca de construção de acordos para abrir os mercados desses países para produtos da indústria brasileira? Pergunta de $1 milhão, né? Talvez eu comece. Olha, eu acho que há metodologias estabelecidas para a definição de quais seriam mercados prioritários para o país, né? Evidentemente que para cada setor há mercados distintos que seriam prioritários, há interesses ofensivos em jogo, né? Eliminação de barreiras, digamos, para o mercado de acesso, mas há também interesses defensivos que entram no cálculo, né? No cálculo político, digamos, de com que países priorizar um acordo. Então, é difícil responder essa pergunta em termos gerais, né, e sem analisar os dados, ou seja, há técnicas para fazer esse tipo de avaliação. É importante lembrar que o Brasil negocia esses acordos com o Mercosul, então, digamos, avaliar o quanto há de apetite doméstico no Mercosul é uma questão importante, e eu acho que, no limite, isso impõe questões de fundo, né, para o Brasil, para a política comercial brasileira, porque, afinal de contas, não é trivial, né, o alinhamento de posições dentro do bloco. Agora, para além de acordos comerciais, eu acho que eu gostaria de aproveitar esse último momento para fazer referência à China e a necessidade de um olhar mais atento da indústria para a China, né? Normalmente, quando a gente pensa
pensa na relação da indústria com a China, a gente pensa em interesse defensivo, pensa em defesa comercial, pensa no risco, digamos, das importações chinesas para a economia brasileira, mas eu acho que é muito importante a gente pensar não só em acordos comerciais, não é disso que eu estou falando aqui, mas de uma agenda mais positiva, construtiva, ofensiva em relação à China, né? Que tipo de parcerias, né? Como tecnologia, principalmente, pode ajudar o Brasil a construir uma relação mais positiva, mais propositiva e mais proveitosa para a indústria. Não é fácil, mas é absolutamente necessário, né? O Brasil não pode depender apenas de uma agenda defensiva no que diz respeito à China. É fundamental a maior presença da indústria, do setor privado brasileiro, das associações setoriais aqui na China. Eu acho que ainda há muito pouco. Então, eu aproveito essa pergunta sobre acordos comerciais para falar não de acordos comerciais, mas de um olhar mais atento da indústria para uma agenda mais propositiva em relação à China. Muitíssimo obrigado. Estão me avisando que estamos no final do tempo. Eu passo para o professor Simon, pedindo a ele que exercite o seu dom da concisão na sua resposta. Muito obrigado. Eu apenas vou dizer um ponto sobre os acordos comerciais. Não existem muitas tarifas que sobraram no mundo industrializado. Portanto, se os exportadores brasileiros estão procurando por uma vantagem de tarifa dos acordos de livre comercial, inevitavelmente isso significa que os acordos comerciais com outros mercados emergentes maiores, e até o ponto em que esses outros mercados emergentes também estão se engajando nos subsídios, e você tem que então se perguntar quanto dos ganhos com os benefícios de tarifas vão ser erodidos por socorros subsequentes que podem acontecer. Então, isso está alinhando um pouco com a observação que a Tatiana acabou de fazer, que a indústria brasileira pode querer pensar um pouco mais os fatores que ajudam a levar as suas capacidades e os seus aumentos de produtividade, competitividade e cooperação com firmas estrangeiras que possam tornar isso possível. E essa cooperação com empresas internacionais poderão ser será realizadas fora de acordos comerciais. Painelistas, correndo o risco aqui de ser muito redutor numa tentativa de, enfim, deixar o que me parece que seria uma mensagem que ambos nos trouxeram, é que construir o futuro é muito mais importante do que simplesmente ficar avaliando o passado, e que esse é, sem dúvida, o desafio para o nosso país hoje. Mais uma vez, muitíssimo obrigado aos dois. Foram horários muito especiais que eles se dispuseram a abrir para poder participar conosco. Então, muito obrigado novamente. Temos agora um novo painel sobre o Estado eficiente e economia competitiva. Um abraço a todos. Bye. Muito bem, e vocês aproveitem e não deixem de acompanhar as programações simultâneas do nosso evento, que podem ser conferidas e acessadas no nosso Virtual Lobby deste evento. Aliás, visitem também os estandes virtuais dos patrocinadores Ouro no Virtual Lobby. Nós voltamos já já.